Na semana passada, os COIs, Certificados de Operações Estruturadas, voltaram a ser notícia e, para surpresa de 0 pessoas, voltaram a ser notícias de uma forma negativa associada a uma controvérsia. Na verdade, mais que uma controvérsia, e sim uma acusação de fraude envolvendo uma certa corretora brasileira. Mas o objetivo desse vídeo não é falar sobre o caso pontual da corretora, mas sobre o COI, que já há muitos anos virou o saco de pancada dos investimentos financeiros e não sem razão, diga-se de passagem. Você está no canal O Investidor Cético, eu sou seu host André Massaro e como céticos que somos, sim, estou falando de mim e de você, é nosso papel pegar crenças do mercado e decompor essas crenças em busca daquilo que é fato e daquilo que é apenas crença. E como a postura dominante em relação aos COIs é negativa, vamos tentar entender se ele é essa porcaria toda ou se tem mais crenças e opiniões do que fatos aí. O COI é uma merda? Se eu tivesse que responder de imediato com uma arma apontada na minha cabeça, eu iria dizer sim, é uma merda. Só que uma merda pode deixar de ser uma merda em 2 circunstâncias. Uma é quando a pessoa que está adquirindo aquilo está ciente de que é uma merda. E a outra é quando, por alguma razão, aquela merda é útil e importante para aquela pessoa. Sim, porque até merda no sentido literal pode ser útil para quem precisa dela. Pergunta aí para algum fazendeiro que não use fertilizantes químicos e ele vai te responder. E no primeiro caso que eu mencionei, de saber que é uma merda, mas ainda assim querer, todo mundo tem aquele dia que prefere comer o dogão da esquina do que o sanduíche gourmet da padaria artesanal. A gente sabe que aquilo é uma merda, mas às vezes a gente prefere a merda e estamos plenamente conscientes disso. Mas para entender o que é um certificado de operações estruturadas, é preciso primeiro entender o que é uma operação estruturada. Uma operação estruturada é uma combinação de instrumentos financeiros que juntos desenvolvem um determinado perfil de risco e de retorno. Então, nesse aspecto, podemos dizer que uma operação comum, como uma venda coberta de opções, que alguns se referem como dividendo sintético, é uma operação estruturada, que combina uma ação e um derivativo. Um long short é uma operação estruturada que combina a compra simultânea de uma ação e a venda descoberta de outra ação com correlação positiva. A ação comprada tem uma característica de risco-retorno, a ação vendida tem outra característica e a combinação das duas gera um outro perfil completamente diferente em que, no caso do long short, risco e retorno tendem a ser atenuados. Se você tem familiaridade com o mundo dos investimentos e já fez qualquer coisa além do trivial, é possível que você já tenha feito alguma operação estruturada e que apenas você não reconheça com esse nome. Ou se você já investiu em um fundo de investimento um pouco mais sofisticado, como um fundo multimercado, é muito grande a possibilidade de que você já esteve investido em operações estruturadas sem saber, pois os fundos fazem isso recorrentemente. Vou contar um caso pessoal. Eu, por exemplo, faço muitas vendas de puts, que são opções de venda usando títulos de renda fixa como margem de garantia. Nesse tipo de operação eu estou conjugando um título de renda fixa e uma opção. As duas coisas estão intimamente ligadas, pois eu preciso do título para servir como lastro para que eu possa ficar vendido no derivativo. Então é como se essas duas coisas fossem uma só. É uma operação muito interessante, pois eu ganho os juros da renda fixa mais o prêmio da opção. É tecnicamente falando uma operação estruturada em que eu combino ganho de renda fixa com ganho da renda variável investindo o mesmo valor. Aliás, quer aprender comigo de forma fácil e segura como fazer esse tipo de operação? Então conheça o meu curso A Sua Única Opção, link aqui em cima ou na descrição do vídeo. Mas enfim, o tipo de operação que eu descrevi se enquadra como uma operação estruturada. Então, se eu disser que operações estruturadas como um todo são uma merda, ou eu sou hipócrita ou eu sou um masoquista que gosta de sofrer e de perder dinheiro. Bem, eu não me enxergo em nenhuma dessas 2 categorias. Quando a gente fala em ceticismo e pensamento crítico, a gente precisa ser particularmente cuidadoso com generalizações. Algumas operações estruturadas são uma merda. Agora, dizer que operações estruturadas de forma geral são uma merda, isso é sinal de ignorância.
E não ignorância no sentido depreciativo, de xingar, mas sim ignorância no sentido de que a pessoa não sabe o que é uma operação estruturada. E se operações estruturadas como um todo não são uma merda, então sobra outra palavra da sigla COI, certificado. Será que é aí que tá a merda? Um COI é uma operação estruturada transformada em um título financeiro. Ela é empacotada nesse título financeiro. Um COI típico vai combinar um título de renda fixa emitido por um banco, algo que por si só não é uma merda, e um ou mais instrumentos derivativos que são combinados para atingir um determinado objetivo, que na maioria das vezes vai ser um retorno maior que a renda fixa com um risco limitado. Esse retorno maior pode vir na forma de um retorno limitado em termos absolutos ou de uma fração de um ganho maior potencialmente ilimitado. Como, por exemplo, ganhar 10% da valorização da bolsa num determinado período. Já a perda pode ser uma perda nominal, porém limitada, ou o chamado capital garantido, que é uma expressão que pode estar na raiz das controvérsias do COI. Mais sobre isso daqui a pouco, continua assistindo. Então, ao invés de você fazer a sua própria estrutura juntando os componentes, como eu faço, e também meus alunos lá do A Sua Única Opção, você compra a sua estrutura pronta. Eu prefiro comprar os ingredientes e cozinhar em casa. Outras pessoas preferem ir no restaurante ou pedir o delivery. Quando eu faço a minha comida, sai mais barato e eu tenho total flexibilidade. Eu faço do jeito que eu quiser. Quando você compra comida pronta, você paga mais caro e não tem muita flexibilidade. No caso do COI, essa flexibilidade pode ser entendida como liquidez. Quando eu faço a minha operação estruturada caseira, eu monto, desmonto e remonto quando eu quiser. Já quem compra um pacote pronto fica muitas vezes amarrado por um período de tempo que pode ser longo. Quanto aos custos, quando eu faço a minha operação caseira, eu pago custos normais de corretagem. Já quem faz o COI paga um custo bem maior e deixa o assessor de investimentos muito feliz. É o preço da conveniência. O COI tem outra conveniência que as operações estruturadas caseiras não têm, que é o acesso a certos instrumentos financeiros que não estão disponíveis aos investidores comuns, como derivativos de balcão de longo prazo que você não vai achar no seu home broker. Então, nem todo COI é reprodutível por pessoas comuns, da mesma forma que você não consegue fazer no seu forninho elétrico a gás uma pizza que fique tão boa quanto no forno a lenha da pizzaria. No mundo dos investimentos, como em tudo na vida, a gente abre mão de algumas coisas para ter outras coisas. Tudo depende do que é mais importante e conveniente para você. Eu nunca investi num COI, não tenho a menor intenção de fazer isso, mas você sabe como é, nunca diga nunca. Mas eu tô feliz e satisfeito fazendo as minhas próprias operações estruturadas. Só que eu sou um profissional de finanças e isso é a minha vida, é algo natural para mim. Para outras pessoas, buscar exposição a mercados de risco de forma direta, como eu e outros investidores mais experientes fazem, é algo fora de questão. Então, paga-se pela conveniência. E se você chegou até aqui, aproveite para se inscrever no canal, dê seu like e junte-se a esse pequeno oásis digital de ceticismo nesse imenso deserto de dogmatismo e credulidade. E aproveita para deixar seu comentário aqui embaixo. E aí, você já tem alguma experiência com o COI? Se sujou? Ok, se não está na operação estruturada e não está no certificado, onde está a merda? Em alguns lugares. Um dos problemas, entre aspas, bem grandes, é o modelo de remuneração de quem distribui, o que gera um grande conflito de interesses e um incentivo a enfiar o COI goela abaixo sem dó nos clientes. Então podemos dizer que a merda está em alguns profissionais de distribuição de investimentos, lembre-se, cuidado com as generalizações, que agem com ignorância, má fé ou as duas coisas e acabam empurrando seus clientes por um caminho que não é o mais adequado para eles, e a merda também está em muitos investidores que são preguiçosos, não gostam de entender seus investimentos e têm expectativas irrealistas. Quando você junta essas duas coisas, o resultado é frustração e merda. E outro lugar onde a merda está é na comunicação, que não é lá muito transparente. Voltando, por exemplo, ao caso do tal capital garantido.
Fazer um investimento de 5 anos e receber o mesmo valor nominal que foi investido, considerando que a gente vive em um país de inflação alta, é óbvio que isso não é capital garantido nem aqui nem em lugar nenhum. Mas se a corretora diz que você vai investir 100 e vai receber de volta pelo menos 100, ainda que daqui 5 anos, isso não está tecnicamente errado. E, como em quase tudo na vida, a linguagem pode ser, e frequentemente é, explorada de forma maliciosa. Esse é um caso clássico de engenharia semântica, um jogo de palavras. É igual o cara que diz que está em transição de carreira, quando o mais correto seria dizer que está desempregado. Não é tecnicamente uma mentira, mas também não é uma verdade. Mas o COI não é um caso único de conflito causado por comunicação ruim, potencial má-fé de quem distribui e expectativas irreais. Quer ver um exemplo interessante? Fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são um excelente instrumento de investimento que dá acessibilidade ao mercado imobiliário a investidores que de outra forma não teriam acesso. No entanto, é uma classe de investimentos que já foi queimada no passado e que anda meio queimado no momento em que eu gravo esse vídeo por razões muito similares pelas quais os COIs estão queimados. Em 2013, quando a Selic foi baixada na marretada até 7,25% ao ano, muitos investidores em renda fixa entraram em desespero e começaram a buscar opções de renda. Nessa época, muitas corretoras e assessores, percebendo a demanda e a carência, começaram a ofertar fundos imobiliários como se fosse uma espécie de renda fixa turbinada, o que nunca foi. Os fundos imobiliários viraram modinha e quando os investidores descobriram que tem volatilidade, ainda que seja uma volatilidade menor que as ações, ficaram frustrados, putinhos e saíram por aí difamando os fundos imobiliários. Culpa de quem? De instituições e profissionais de investimentos que forçam a barra na venda e de investidores ingênuos que só querem ouvir histórias bonitas de quanto vão ganhar e depois se decepcionam quando veem que a história não é bem aquela. Os fundos imobiliários em si sempre foram, continuam sendo inocentes. Depois dessa fase eles meio que caíram no esquecimento, depois que os juros subiram de novo e depois voltaram novamente para o radar dos pequenos investidores quando os juros começaram a cair até chegar naqueles níveis baixíssimos da fase mais aguda da pandemia. Eles não estão passando pelo seu momento mais feliz agora, mas isso é assunto para outro vídeo. Outros produtos e instrumentos financeiros também já enfrentaram grandes fases de rejeição por conta dessa má comunicação de quem distribui e de expectativas erradas de quem adquire. O que leva naturalmente a frustrações. Por exemplo, os fundos previdenciários, que já tiveram seus dias de COI no passado. Fora do Brasil, em particular nos Estados Unidos, o mercado de COIs é mais maduro e consolidado. Lá são chamados de notas estruturadas, Structured Notes, e fazem parte da rotina de investidores, tanto individuais quanto institucionais, sem grandes polêmicas. Então, se as instituições financeiras e os profissionais de investimentos pararem de fazer merda na oferta, e se os investidores pararem de fazer merda na hora de definir as suas expectativas, pode ser que o mercado brasileiro caminhe em direção à consolidação e ao amadurecimento. E é um produto que, a despeito de reservas, vai ter o seu público. Eu não sou o público de COI, meus alunos e seguidores aqui do canal também, em grande parte, não são público dos COIs e talvez jamais sejam. Mas até aí tem muita coisa que eu não sou público. Eu não sou consumidor de novelas, por exemplo, mas nem por isso eu vou odiar as novelas, fazer campanha contra as novelas ou achar que quem assiste novelas é de alguma forma inferior ou tem algum problema mental. Cada um tem suas necessidades, suas limitações e faz o que bem entender com o próprio dinheiro. E se você gostou do meu COI caseiro, eu vou deixar aqui esse outro vídeo onde eu falo sobre como juntar o melhor da renda fixa com o melhor da renda variável. Confere lá!